Muito bom dia, meus queridos alunos. Saudade de estar aí com vocês na nossa rotina diária de aulas. Algo que ficou para trás por enquanto, né? Mas quem sabe após essa normalização, depois de um tempo relevante, nós voltaremos a ter as nossas aulas tradicionais. Enquanto isso, nós temos as aulas online. E o tema da aula de hoje será o quê? Eletrólise. Nós falamos anteriormente sobre pilha, não foi? Antes desse assunto nós vimos pilha. E o primeiro passo, né, para a gente entender a eletrólise, obviamente, é compreender a pilha, uma vez que os processos, eles são processos muito parecidos, né? A gente só vai mudar algumas coisinhas, alguns detalhes, mas você tem que fazer ali a sua revisãozinha para a gente continuar. O professor escolheu um formato hoje de folha e papel para a gente mudar o nosso tradicional de aulas online aí através de slides, porque eu creio que isso nos aproxima mais. Então vamos lá. Pessoas, então o que a gente vai fazer, como que a gente vai começar inicialmente? A gente vai começar, assim como as aulas tradicionais, nós iniciamos relembrando os conceitos iniciais que nós vimos até aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos trabalhar ali com a comparação entre pilha e eletrólise que nós vimos anteriormente, tá? Então, o que eu quero que você tenha aí na sua mente é que energia química ela pode se traduzir em energia elétrica. Isso acontece através de um processo que é um processo espontâneo, não é? Então, o que nós podemos afirmar sobre as diferenças que nós temos aqui entre pilha e eletrólise? A pilha é um processo espontâneo. Vamos colocar então no papel isso, né? Vamos trabalhar. E eu vou aqui ampliar a imagem, que eu creio que fique melhor aí para você enxergar e acompanhar comigo. Então, olha só, o que nós temos? Nós temos a pilha, não é? A pilha, você aprendeu nas aulas passadas que a pilha ela tem um delta E maior que zero. O que significa isso? Quando a gente está lá trabalhando nós estamos trabalhando com a pilha e você tem que necessariamente encontrar, né, um valor de ΔE superior a zero, quando você somava o potencial de oxidação mais o potencial de redução das espécies, né? Então, isso daqui, nós temos lá um processo, né? Um processo espontâneo. Processo espontâneo. Lembrando que toda pilha, né? Toda pilha, ela é um processo que é um processo redox, né? Sempre tem uma redução e uma oxidação envolvida aí. O que nós podemos falar ainda sobre a pilha? Tá lembrado que na pilha nós íamos lá e eu pedi para você utilizar, né, para resolução dos exercícios, sempre o quê? Sempre essa siglazinha aqui, ó, né? A gente utilizava lá CRAL, né? E o CRAL menos, né? Para quê? Para você pegar e saber que o cátodo sempre reduz, né, e o ânodo sempre oxida, para facilitar o seu acompanhamento aí, não é? Qual que é a outra diferença que nós temos com relação à pilha aqui, que a gente pode falar? Na pilha, na maioria das vezes, né, nós temos os eletrodos, né, vamos colocar aqui no canto, né, nós temos lá eletrodos, né, que são consumidos, né? Na verdade, quem são os eletrodos? Quem é o eletrodo geralmente que é consumido, que tem a corrosão ali em questão? Geralmente a corrosão ocorre aonde? Onde ocorre a oxidação, né? Então esse eletrodo, lembra da pilha de Daniel?
No caso da pilha de Daniel, nós temos o zinco, que vai sofrer a oxidação, então, consequente, corrosão. E o cobre sofre a redução, consequente, eu vou ter um ganho de massa naquele eletrodo da pilha, como nós havíamos dito na aula passada. Agora, vamos comparar a eletrólise aqui, vamos falar de algumas coisinhas da eletrólise. A eletrólise é a energia elétrica se transformando em energia química. É o processo inverso da nossa pilha. Se é o processo inverso da nossa pilha, significa que eu preciso utilizar energia elétrica para possibilitar uma reação química. Então, se isso é verdadeiro, o que nós temos? Nós temos uma reação que naturalmente não seria espontânea. Então, o seu ΔE das equações que você vai trabalhar lá vai ser menor que zero. Então, isso daqui é um processo, né? É um processo não espontâneo. Então, na hora que você for calcular o seu ΔE, você vai poder verificar que as reações que estão acontecendo lá não são reações espontâneas. Elas continuam sendo reações redox, tá? Continuam sendo reações redox. E aqui a gente vai falar depois da montagem da pilha, mas geralmente, da eletrólise, mas geralmente nós temos eletrodos inertes, tá? Eletrodos inertes. Geralmente o que é utilizado é eletrodo de grafite e platina. Na verdade é ou, né? Ou. Geralmente no processo aqui ele vai utilizar grafite ou platina. E nós vamos entender melhor mais para frente o que acontece aí. Então vamos estudar a palavra, né? Para a gente trabalhar. O que nós temos ali na eletrólise? Você já sabe, né? Você já viu já alguma dessas definições, né? Nós temos lá que eletrólise, lise está relacionado com o quê? Com quebra, não é? Lise está relacionado com quebra, enquanto eletro está relacionado com a passagem de uma corrente elétrica. Então, decomposição de um composto em componentes menores mediante a passagem de uma corrente elétrica. Então, o que você tem aqui no nosso caso? Nós temos lá algo que vai gerar energia, que é algo externo, que gera corrente elétrica e força uma reação de decomposição a acontecer. Então, olha, eu coloquei dois exemplos aqui para você de reações de decomposição. Nós temos aqui a decomposição da água. Lembra da nossa classificação de primeiro colegial, o que viria a ser uma reação de decomposição? É uma substância gerando duas ou mais. Uma substância gerando duas ou mais. Obviamente que só pode sofrer decomposição substâncias que são substâncias compostas, não é? O professor colocou aqui uma decomposição gerando substâncias simples, mas não necessariamente precisa ser uma substância simples, tá? Pode ser uma substância composta sendo gerada aqui também no produto. Mas basicamente, ó, a água, eu tenho uma passagem de uma corrente elétrica, vai gerar gás hidrogênio e gás oxigênio. Pô, professor, eu consigo fazer isso em laboratório? Sim, né? Você consegue fazer sem problema algum. Você consegue decompor a molécula de água, assim como você consegue decompor a molécula do sal de cozinha, que é o NaCl, não é? Então, aqui o professor, ele colocou, perceba aqui, ó, no estado líquido, e a gente já vai falar o porquê disso, tá? O porquê disso. Desculpa. Então, aqui o que vai acontecer? Nós temos essa decomposição acontecendo. Perfeito? Legal. Então, nós sabemos que a decomposição ela vai ter que ocorrer e ela vai ocorrer através da passagem da corrente elétrica. Eu creio que deve ter ficado claro para você isso, né? Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. O que nós temos? Nós temos, então, vamos começar a estudar uma célula, né? Uma célula eletroquímica. Então aqui, ó, a montagem ela é um pouco parecida com a montagem
que nós vimos anteriormente, né? Deixa eu só aqui ajeitar a nossa folha para não ficar muito torta aí para vocês. Lembrando que o professor, ele desenha muito bem, como eu sempre comentei com vocês em sala de aula, né? Então, mas eu creio que o desenho nos deixa mais próximo aí do que eu ficar apresentando slide para vocês. Então, ó, qual que é a ideia? Nós temos, então, essa montagem é uma montagem de uma célula eletroquímica. Eu quero que você pare e pense agora e dá uma olhadinha nessa montagem e vê o que está faltando com relação à pilha, né? E algumas coisas distintas, né? Aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas cadê a ponte salina, né? Os dois eletrodos estão no mesmo recipiente, né? Isso é tudo coisas para a gente pegar e pensar aí. Então, ó, vamos lá. O que nós temos? Nós temos, então, esse recipiente, não é? Que é chamado de célula eletroquímica, perfeito? E a parte principal aqui, que é a força motriz, seria esse gerador. Talvez você já tenha visto isso em quê? Em física, não é? Esse gerador aqui é quem vai prover o fluxo dos elétrons, vai forçar o fluxo dos elétrons a acontecer. Perceba que o polo aqui, nós temos um polo positivo, né, nessa região, e um polo negativo nessa daqui. Como que é a representação do gerador, caso você não tenha visto isso ainda em física? Esse traço maior refere-se ao positivo e o traço menor ao negativo. O que isso vai acarretar? Isso vai acarretar com que esse polo, esse eletrodo aqui, fique carregado negativamente, tá? E esse eletrodo aqui fique carregado positivamente. Legal? Então, o que nós temos na representação? Nós temos uma reação que vai acontecer, que é uma reação redox, no qual eu vou ter cátions, né? Eu vou colocar aqui, ó, a representação para ficar melhor. Eu vou colocar aqui, ó, cátions, e eu vou representar por C+. E ânions eu vou representar por A-, tá? Então, o que nós teremos nessa representação? Eu teria o quê? Cátions e ânions, não é? E o que ocorre nesse processo? O cátion, ele vai ser atraído, obviamente, pelo eletrodo negativo e o ânion vai ser atraído pelo eletrodo positivo. E vai acontecer um processo chamado de processo de descarga, né? Descarga. Você concorda comigo que a própria palavra diz, o que é descarga? Descarga é descarregar, ou seja, ir para NOx zero. Eu quero que você guarde isso também, que isso aqui é extremamente importante. Isso vai facilitar a sua linha de raciocínio, né? Então nós temos lá descarga. Eu quero que você pense que isso aqui seja o quê? Ir para NOx zero. O que é perder a carga? Se ele é positivo, ele recebe elétrons, né? Se ele é um cátion, ele tem que receber elétrons para se transformar, para ir para NOx zero. E se é um ânion, o ânion é negativo, ele precisa, na verdade, doar elétrons para zerar. Então, o cátion aqui, ele sofre o quê? Ele vai sofrer uma redução. Por que redução, professor? Poxa, se ele é positivo, ele tem que receber elétrons. Quem recebe elétrons, reduz. Enquanto o ânion vai oxidar. Então, eu vou ter uma oxidação aqui. Aí você vai parar para pensar, poxa, professor, mas é a mesma coisa. O cátodo, não é? O cátion reduz. E agora você vai trabalhar com o mesmo processo que nós falamos da pilha, né? Perceba que eu continuo utilizando aqui o CRAL. Vamos olhar o seguinte, ó.
nas nossas definições aqui. Vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, né, continua sendo chamado, aonde vai o cátion, é chamado de cátodo. E para onde vai o ânion é chamado de ânodo. Então, a própria definição, a definição que nós tínhamos anteriormente, continua a mesma. Só que o que acontece agora? Acontece que nós temos um ânodo que ele vai ser um ânodo positivo. Então, a única coisa que você tem de diferença com relação aqui a essa sigla, obviamente só essa sigla que eu estou comentando agora, é que ela vai mudar do que? De polo. Então, nós temos agora um cátodo, um ânodo que é positivo. Então, eu tenho uma inversão de polo. Essa inversão de polo, ela se dá devido ao que? A reação não ser uma reação espontânea e você ter que forçar uma reação espontânea a acontecer, né? Se você está forçando uma reação espontânea a acontecer, ela não é espontânea, pense o seguinte, que a reação inversa ela vai ser espontânea. Então você tem que forçar essa reação a acontecer. Então, vamos resumir aqui, sempre quando você visualizar uma célula eletrolítica, eu quero que você tenha isso daqui na sua mentezinha aí, ó. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai se guiar pelo gerador, vai polarizar aqui os eletrodos. Perceba que, diferente da pilha, os eletrodos eles não participam do processo, por enquanto, né? Eles não vão participar do processo inicialmente. E o cátion e o ânion, eles estão aonde? Eles estão no meio. Isso aqui é chamado de eletrodos, tá? Eletrólitos, né? Então, para isso acontecer, eu tinha até feito a anotaçãozinha já aqui, ó. Eu tenho duas possibilidades, porque eu tenho que ter elétrons livres, né? Eu tenho que ter elétrons livres. Para esses elétrons estarem livres, de forma que o cátion consegue se movimentar para o cátodo e o ânion consegue se movimentar para o ânodo, nós necessitamos do quê? Nós necessitamos dos elétrons livres e isso pode ser obtido através do aquecimento. Aí, no caso, nós temos a eletrólise ígnea, né? Isso aqui é chamado de ígnea pelo aquecimento. Qual que é o processo? Nós aquecemos uma substância que já tem íons em sua estrutura, né? E esses íons são liberados. O retículo cristalino é rompido, né? Caso tenha um retículo cristalino, na maioria das vezes sim. E isso acontece gerando liberdade para os íons. A mesma coisa se eu fizer o quê? Uma solução aquosa. Obviamente que a palavra solução está atrelada ao quê? A uma mistura que vai ser uma mistura homogênea, não é? Vai ser uma mistura homogênea. Então, eu vou lá e coloco uma determinada substância e essa substância pode sofrer ionização ou dissociação dependendo da substância que eu coloquei. Mas isso a gente vai falar mais para frente, né? Porque agora nós vamos tratar só sobre eletrólise ígnea, ou seja, só o aquecimento. Perfeito? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos mostrar para vocês, né, o que viria a ser essa eletrólise ígnea aí. Então, nós temos lá a eletrólise ígnea, nós temos o aquecimento, né? Ela é utilizada para obtenção de metais da família 1A e 2A, e alumínio também. A gente vai falar depois dessa ordem, tá? A gente volta aqui. O aquecimento da amostra iônica gera fusão da mesma, possibilitando a mobilidade dos íons. Então, ó, eu tenho, geralmente, a eletrólise ígnea, ela é utilizada com substâncias iônicas. As substâncias iônicas, né? As substâncias iônicas, elas já possuem íons em sua estrutura. Então você precisa, na verdade, só dar um grau de mobilidade para esses íons para que a eletrólise consiga acontecer, né? E o que acontece? Isso é gerado através da fusão.
a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então é rompido esse retículo cristalino e esses íons ganham mobilidade, possibilitando a eletrólise. Se eu coloco no estado sólido lá, ele não consegue, né, migrar. Os íons não conseguem migrar para os eletrodos, os respectivos eletrodos. Então, nós precisamos aquecer inicialmente. Esse primeiro processo ele é muito simples. Você aquece e simplesmente coloca um gerador, tá? Então, novamente, o que nós temos? Nós temos, numa primeira etapa, o NaCl sólido, não é? O NaCl sólido. Eu aqueço, eu gero NaCl líquido, e aqui você tem o quê? A separação, a dissociação, né, acontecendo aqui, no qual eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa, e isso pode sim ganhar mobilidade e a reação ela pode se processar agora. A mesma coisa com o alumínio, pessoal, olha lá, ó. O alumínio, você vai ter Al2O3 sólido, fez o aquecimento, você transformou ele para líquido, então a única diferença desse primeiro processo é a fusão, legal? E depois, o que você vai ter? Você vai ter o Al3, lembra que você vai fazer o que? Você vai fazer a inversão, esse 3 vem aqui para cima, esse 2 vem aqui para cima, lembra disso? Como eu tenho 2 alumínios, então vai ficar Al3 mais líquido e O2 menos. E o que vai acontecer? Poxa, se eu tenho aqui um polo negativo, ele vai atrair o meu Al3. E se eu tenho um polo positivo, ele vai atrair o meu O2 menos. Simples assim, tá? Então, vamos fazer aqui uma eletrólise que ela é extremamente cobrada, né? E está em todos os livros didáticos, né? Que é a eletrólise ígnea do NaCl. Uma das formas de a gente obter o nosso sódio metálico, tá? Então, a eletrólise ígnea, vamos aqui completar, ó. O que nós temos? Olha lá o eletrodo, vamos fazer junto aqui para ficar mais fácil de você entender. Então, ó, começa lá pelo gerador, não é? Começa pelo gerador. Poxa, traço maior, positivo, traço menor, negativo. Isso significa que esse cara aqui vai ser positivo, né? Esse eletrodo aqui vai ser positivo e esse eletrodo aqui vai ser negativo. Pessoal, aqui eu não falei em nenhum momento do eletrodo, do material do eletrodo, né? Então, ele vai ser inerte. Legal? Então, o que é inerte? Para quem não sabe o que é inerte, é que não reage. Ele não vai participar, né? Então, ele está ali só como superfície de transmissão de elétrons. Então, nós temos ali, ó, NaCl inicialmente, né, sólido. Nós vamos fazer uma eletrólise ígnea, então eu vou aquecer esse NaCl, né? Vou aquecer esse NaCl. Eu tenho lá NaCl líquido. Esse NaCl líquido, ele vai o quê? Ele vai ter a dissociação e eu vou ter Na mais líquido mais Cl menos líquido. Legal? Para a gente começar a trabalhar aí. Aí, aqui é que vem para a gente pegar e completar. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Vai ser simples. Você vem aqui, ó, eu tenho Na mais, não é? Líquido, e eu tenho Cl menos, também líquido. Opa! Cl menos, também líquido. Então, nós temos lá o Na mais indo para essa região e o Cl menos indo para essa região. Nós sabemos que para onde o cátodo vai é chamado, para onde o cátion vai, né, até confunde, para onde o cátion vai é chamado de cátodo. Para onde o ânion vai é chamado de ânodo. Perfeito? Então, com isso a gente sabe
que as semi-reações que vão acontecer. Então, vamos lá, né? Aqui eu coloquei e separei para você, ó, a fusão do sal. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Qual que é a fusão do sal? Nós temos lá Na, né? Cl sólido, não é? Isso aqui vai gerar, vou fazer a reação toda aqui, NaCl líquido, gerando Na mais líquido, mais Cl líquido menos. Isso a gente já tinha visto aqui em cima. Agora, a semi-reação, vamos lá. Qual que é a semi-reação do ânodo? Então eu estou falando de quem? Estou falando do cloro, não estou? Então o que você tem que ter na sua mente aí, ó? O cloro, que é o cloro menos, ele vai descarregar. Poxa, como que ele descarrega? Ele tem que ir para NOx 0. Como que ele faz isso? Ele faz isso através do quê? Como que o cloro vai aparecer como NOx 0? Em uma substância simples. Então, isso daqui vai te gerar meio mol de Cl2, aqui no caso, gasoso, tá? Mas, o quê? Ele não tinha um elétron aqui, então ele vai liberar esse elétron. No ânodo acontece a oxidação, tá lembrado disso? No ânodo acontece a oxidação. Então, ó, se você quiser guardar, né? Muitos devem estar se perguntando, poxa, professor, mas como que você sabe que aqui é um 2, né? Como que você sabe que aqui é um 2? Você pode guardar aqui da seguinte forma, deixa eu colocar para cá, ó. A galerinha da família, vou colocar mais aqui embaixo, tá? Como se fosse o nosso rascunho na nossa lousa. A galerinha da família 7A, né? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Lembrou disso? O astato geralmente ele nem vai ser considerado, porque o astato é extremamente raro no nosso planeta, tem aproximadamente 30 gramas, né? Então, uma estimativa, né? A gente nem vai trabalhar. Então, o que nós temos? Todos da família 7A, eles são encontrados como NOx 0, sempre na forma bimolecular. Então, eu tenho o quê? Eu tenho sempre um 2zinho aqui embaixo, né? E esses dois primeiros aqui são gases, tá? Isso aqui você vai ter que fazer uma decorebazinha. Enquanto o bromo, ele é líquido e o iodo, ele é encontrado na forma sólida na temperatura ambiente, tá, pessoal? Na temperatura ambiente. Então, você guarda, né, essa relaçãozinha aqui que todos da família 7A possuem e sempre vão aparecer na forma bimolecular, tá? Na substância simples. Eu não tenho cloro sozinho como sendo um átomo. Mas vamos voltar lá. Voltando, né, quem quiser pausa o vídeo para copiar sempre, né? Essa é uma parte interessante da nossa tecnologia aí. Então, prosseguindo. Agora, qual que é a semi-reação do cátodo? A semi-reação do cátodo seria o quê? Seria o sódio, né? Então, o sódio. Como que o sódio líquido ele vai descarregar? Ele vai para NOx 0. Ele precisa receber um elétron, não é? Ele precisa receber um elétron. Com isso, eu tenho o quê? Sódio. Eu vou deixar líquido aqui porque tá sendo aquecido, né? Então, como que ficaria a nossa reaçãozinha aí, né? Nós temos ali esses íons, né? Então a gente pode levar em consideração que o Na, eu vou pegar e fazer a somatória agora para fazer a equação global. A mesma coisa que nós fazíamos com quem? Com a pilha. A quantidade de elétrons aqui, ó, ela tem que ser a mesma. Eu estou cortando porque tenho um elétron na oxidação, eu tenho um elétron na redução, tá? Caso esse número fosse diferente, nós teríamos que necessariamente fazer o quê? Multiplicar toda a semi-reação por um valor.
Então, caso aconteça e vai acontecer depois, no próximo exemplo, fica tranquilo que a gente discute sobre, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho lá NaCl. Perceba que eu vou simplesmente cortar também. Nesse caso, eu vou representar aqui, ó. Eu vou usar a fusão do sal. Você pode, sem problema algum, ignorar essa fusão, mas eu vou trabalhar com NaCl líquido, ó. O NaCl líquido não está aqui, e ele não está aqui também, então eu vou cortar. O Cl- está aqui depois da seta e não está aqui antes da seta, eu vou cortar. Então eu vou trabalhar só com NaCl líquido já aqui, tá? Só para nossa representação ficar melhor. Então, o que vai acontecer? Nós temos lá a formação de Na líquido mais meio de Cl2 gasoso. Perceba aqui, galera, nessa reação que eu acabei de fazer para você, o sódio vai de NOx mais 1 para NOx 0 e o cloro vai de NOx menos 1 para NOx 0. Lembrou disso? Esse cara aqui reduz e esse cara aqui oxida. Né? Esse cara reduz e esse outro cara oxida. Perfeito? Então, é isso que acontece numa eletrólise. Isso não aconteceria normalmente, não seria espontâneo, né? Senão a gente teria o quê? Nós teríamos sal de cozinha se transformando em sódio metálico, né? E Cl2 gasoso. Perceba que eu fiz a representação líquido aqui, tá, pessoal? Mas depois que você tirar a fonte de aquecimento, isso daqui vai se tornar sódio metálico no estado sólido, tá? Agora, deixa eu dar mais um exemplo de eletrólise ígnea, que é fabricado industrialmente e é extremamente importante, tá? Então, vamos agora para a eletrólise industrial, né, do alumínio, né? Como que ele é produzido industrialmente. É uma parte que geralmente cai demais em vestibular, tá? É uma montagem um pouco mais complexa que a gente vai explicar para vocês aqui. E eu quero que vocês entendam, tá? Então, você já deve estar se perguntando, poxa, professor, nossa, e agora? Tem 3 eletrodos aí, cara, não estou entendendo nada, mudou completamente. Então, calma. Antes de você pegar e se preocupar com o desenho, né? Com o desenho aí, deixa eu colocar para ficar maior para a gente visualizar melhor aí o nosso processo. Antes de você se preocupar com o desenho, eu quero que você entenda da seguinte forma. A gente está fazendo uma eletrólise ígnea, não é? Uma vez que você faz uma eletrólise ígnea, obviamente você precisa de aquecimento e você precisa da fusão dos eletrodos, os eletrólitos que estão aqui, né? Os eletrólitos que estão dentro dessa célula eletrolítica, né? Deixa eu passar uma informação para vocês. A bauxita, ela funde a em torno de 2000 graus Celsius. O que significa isso? Significa que essa temperatura é extremamente elevada, não é? E isso pode gerar um custo muito grande para a indústria. Então, geralmente, isso é colocado para obtenção do alumínio, é colocado o quê? É colocado criolita. Criolita é um fundente. O que significa fundente? Ele vai ajudar no processo de fusão. Então, a mistura de... presta atenção aqui, pessoal. OLO3, tá? A LO3. Não é a L2 só, não. A LO3, que é a nossa bauxita. A bauxita, né? A bauxita mais a criolita, eles vão fundir a uma temperatura de fusão aproximadamente de 1000 graus Celsius. Isso vai gerar uma economia monstruosa para a indústria e vai possibilitar a eletrólise de forma industrial aí, que ela pode ser remunerada, né? De forma decente. Então, a LO3, toma cuidado aqui, ó. Então, ó, o que nós temos? Vamos começar. Nós temos que a fusão desse processo, né? Antes eu vou direto lá na fusão. A fusão vai acontecer de qual forma? Eu tenho lá o meu Al2O3
3, né? Eu tenho ele sólido. Aí você fala, poxa, professor, mas e a quantidade de água? Né? Aonde estão X moléculas de água, né? Que você tinha colocado ali em cima? Cara, a gente está falando a 1000 graus Celsius. A 1000 graus Celsius, essa água já virou gás, né? Já virou vapor, na verdade, né? Então, eu vou fazer o aquecimento, né? Então, eu tenho lá, vou já mudar direto, vou pular uma etapazinha aqui para caber no nosso papel, né? Eu tenho ela transformando para líquido e depois esses 3O2- aqui se transformam em líquido também. E eu tenho a dissociação. Legal? Beleza. Então, o que eu tenho no meio? No meio eu tenho Al3+, líquido, e eu tenho O-2 também líquido. Vamos lá ver o sinalzinho para agora a gente estudar, para visualizar a nossa marcação, nossos eletrodos, tá? Então, o que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar um sinal positivo, eu tenho um gerador aqui, que vai carregar de forma positiva esses 3 eletrodos, tá? Na verdade, eu representei 3, mas são mais, então pode ser quantos a indústria dimensionar, sem problema, tá? E esse negativo, para onde que vai? Vai para a cuba, cara, para o recipiente. Esse recipiente é um recipiente de ferro, né? E ele vai ser carregado negativamente. Ele vai ser carregado negativamente. Legal, legal. Né? Então você já sabe que o alumínio ele tem uma tendência, o Al3+ tem uma tendência a ser atraído pelo polo negativo, enquanto o O2- vai ser atraído pelo polo positivo. Né? Esses eletrodos que estão aqui são eletrodos, ó, eletrodos de grafite. Tá? Todos os 3 são eletrodos de grafite. Isso daqui vai ser bem importante para nossa resolução ali, tá? Então, a primeira etapa nós já temos, não temos? Então, eu já vou pegar aqui, ó, e vamos trabalhar com a quantidade. Sempre, para ficar mais fácil, eu vou trabalhar já com a quantidade que foi dado aqui do alumínio, né? Para a gente não ter que multiplicar depois. Então, eu já começo o seguinte, ó, quem que vai trabalhar no cátodo? Quem que vai ter a semi-reação no cátodo? O cátion. Então, eu venho cá, ó, 2Al3+, líquido. Quantos elétrons eu preciso para zerar isso daqui, pessoal? Para descarregar o alumínio? Para cada alumínio eu preciso de 3. Só que eu tenho 2 alumínios. Então, eu preciso de 6 elétrons para obter 2Al líquido, né? Inicialmente líquido. Então, essa daqui vai ser a minha semi-reação de redução. Qual que é a semi-reação de oxidação? Poxa, eu vou lá, ó, já começo aqui, ó, 2- líquido. Já coloco 3 aqui, porque eu sei que tem 3 aqui, eu tenho que cortar depois, tá? Cada oxigênio, para zerar, ele precisa doar quantos elétrons? 2. Só que eu tenho quantos oxigênios? 3. Então, eu tenho a formação aqui de o quê? Não são 3? Então, ó, 3 meios de O2 gasoso mais 6 elétrons. Poxa, professor, de onde você tirou esses 3 meios? Calma. O que nós temos? Nós temos O2, não temos O2? Se nós temos O2, nós temos O2 aqui, o que nós fazemos? Nós simplesmente pegamos e multiplicamos esse 2zinho que está aqui, né? E eu preciso ter 3, né? Eu preciso ter 3 oxigênios desse lado. Então, lembra sempre que família 7A, né? Família 7A, ela é bimolecular, então ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Eu tenho flúor, eu tenho cloro, eu tenho bromo, tenho iodo. Sempre que aparecer esses 4 elementos aí, né, o astato a gente vai deixar porque a gente não vai trabalhar com ele, né, porque ele é extremamente raro,
ele sempre vai aparecer na forma bimolecular. Então, na verdade, eu tenho 2. Eu sempre vou ter que colocar um 2zinho ali embaixo, tá? Lembrando que o flúor e o cloro são gasosos, o bromo ele vai ser líquido, enquanto o iodo vai ser sólido a temperatura ambiente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa equaçãozinha aqui. Perceba que o eletrodo é um eletrodo de grafite, não é? Só tem carbono. Nesse caso específico que a gente está falando aqui, nós teremos o quê? Nós teremos o consumo, né? O consumo desses eletrodos. Por que consumo desses eletrodos? Quando o oxigênio gasoso é formado na superfície desse eletrodo de grafite, que está lá em cima, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá a folha, isso, que está aqui, né? Nessa superfície aqui, o que acontece? O grafite vai reagir, né? O grafite vai reagir com o oxigênio, né? E aí eu estou falando para você, ó, poxa, lembra que nós utilizamos sempre a equação anterior para ver a quantidade? Então, ó, eu tenho que ter quanto de oxigênio sendo consumido? 3 meios de oxigênio sendo consumido, porque ele está sendo gerado nessa equaçãozinha aqui, ó, gasoso, e isso daqui vai me gerar CO2 gasoso, né? Se eu for balancear essa equação, a proporção tem que ser de 1 para 1 para 1 na equação. Então, eu venho aqui, ó, coloco 3 meios aqui, 3 meios aqui, e ela está balanceada. Essa equação que está aqui, pessoal, ela vai ser uma equação que vai ser representada de forma particular para a formação do alumínio metálico na indústria, tá? Então, isso não acontece rotineiramente, não. Então, fica tranquilo, é só nessa produção industrial do alumínio metálico. Então, vamos lá para a gente pegar e fazer os cortes que a gente precisa para fazer a somatória e gerar a equação, né? Equação global. Então, como que vai ficar a minha equação global? Primeira coisa que eu faço, eu venho cá e corto os elétrons, né? Eu já tomei o cuidado para que os elétrons tivessem o mesmo valor, né? A quantidade de elétrons tivessem o mesmo valor, para a gente não ter que fazer mais nenhum cálculo. Venho aqui, ó, alumínio, corto o alumínio também, ó, Al3+ desse lado, Al3+ desse lado. Depois aqui eu tenho O2 aqui, O2 aqui. Fechou, cortei também. O que mais eu consigo cortar, pessoal? Eu consigo cortar ainda, deixa eu ver aqui, que eu tenho que ter mais uma quantidade aqui de canetas. Vamos cortar também o O2, ó. O O2 está desse lado, né? O O2 está desse lado. Cortei também. Poxa, dá para cortar mais alguma coisa? Creio que não, né? Então, o que nós teremos na nossa equação global? Nossa equação global vai ser Al2O3 sólido, mais 3 meios de C grafite, gerando o quê? 2Al líquido, mais o quê? Mais 3 meios de CO2 gás. Então, perceba aqui que nesse caso específico, né, nós temos lá o alumínio, ele vai estar reduzindo, né? O alumínio ele está passando de inox. O alumínio está indo de inox mais 3 para inox 0. E o carbono está indo de inox 0 para inox mais 4. Então, nesse caso específico aqui, o eletrodo participou da nossa reação, não é? E balanceando aqui, aconteceu sim uma oxidação do oxigênio, né? Só que esse oxigênio foi oxidado a O2 e depois ele foi reduzido novamente através do carbono. Então, esse caso específico e mais complexo, ele geralmente vai ser cobrado, que vai ser da produção do alumínio metálico na indústria. Então, galerinha,
toma muito cuidado com esse processo, tá? Eu vou mandar depois uma lista de exercícios para vocês. Para vocês treinarem. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o professor. Perfeito? Abração, pessoal. Bons estudos para todos, tá?